Olá, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje o tema do nosso estudo é a origem do mundo. E o nosso texto base será Gênesis capítulo 1. Esse tema, a origem do mundo, é um tema que historicamente é bastante debatido, mas a Palavra de Deus ela vai nos ensinar a verdade sobre a origem do mundo. Eu quero citar algo aqui que em 1859 o cientista britânico Charles Darwin ele apresentou ao mundo a sua obra, né, aquela obra famosa chamada de A Origem das Espécies, onde ele apresentou ao mundo a teoria da evolução. Mas quero deixar aqui logo a minha ressalva que o meu objetivo no estudo de hoje não é discutir ou debater a teoria a respeito da existência das coisas. Mas o meu objetivo é apresentar o relato bíblico, o verdadeiro a respeito da origem do céu, da terra e de tudo que existe. No Salmo 33, versículos de 6 ao 9, diz exatamente assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Em Mateus capítulo 22, 29, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, diante do nosso estudo, eu gostaria de até fazer uma observação que uma coisa excelente entre todas as coisas que o ser humano dispõe em sua essência é o fato da inteligência. Creio que qualquer ser humano, usando apenas um pouco da inteligência que existe em si, com certeza chegará à conclusão de que o mundo e tudo que existe não tem condições, queridos, de existir sem que se tenha, antes de tudo, alguém que planejasse e consumasse com a devida capacidade criadora todo o projeto de forma perfeita como vemos que é o mundo. Então hoje estudaremos sobre a origem do mundo como a Bíblia Sagrada nos ensina. Em Gênesis capítulo 1, versículos 31 e o capítulo 2, versículos de 1 ao 3, mostra que Deus criou em 6 dias todo o mundo. E no 7º dia descansou, de toda a sua obra criadora. Então no nosso estudo de hoje veremos o que Deus criou, a maneira como Deus criou o mundo em 6 dias. Em Gênesis 1, versículo 1, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Então o primeiro versículo da Bíblia nos apresenta que os céus e a terra foram criados por Deus. Existe um Deus que é todo-poderoso, que é o Deus criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, ele disse, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O versículo, então, aqui, ele já nos mostra que Deus ele é o Criador de tudo. O mundo não é obra, não é fruto de uma explosão cósmica, conforme que ensina a teoria da evolução. Uma explosão cósmica que aconteceu há bilhões de anos atrás. Mas o mundo, ele é algo planejado e executado pelo ser todo-poderoso chamado o Deus, o eterno Criador dos céus e da terra. Então, os céus e a terra, eles foram criados por Deus. O mundo tem a sua origem em Deus. O universo e tudo que nele há, tudo foi criado por Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o versículo 2 nos ensina que a criação do mundo não foi concluído em um único ato criador. Mas, a partir do versículo 3, a partir do versículo 3, nos é apresentado a maneira como Deus executou a sua obra da criação em 6 dias. Então, nós veremos aqui, cada dia, a maneira como Deus criou o mundo. Então vamos para os versos de 3 ao 5. Eu não irei ler, porque senão o tempo será bastante longo. Mas eu quero, então, como eu quero sintetizar um pouco mais as coisas, você poderá ler aí na sua casa os versos de 3 ao 5 de Gênesis 1, onde fala sobre o primeiro dia da criação. Então diz no versículo 2 que
havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. Então veja que antes tudo estava envolvido sobre a escuridão. Então, diante disso, Deus criou o quê? A luz no primeiro dia. Veja que não é o sol ou a lua, mas é a luz que faz o sol, que faz a lua, é a luz que faz as estrelas, né, brilharem. A luz que é obtida de diversas formas, ela foi criada por Deus no primeiro dia. Então, com a criação da luz, Deus faz o quê? Separação entre a luz e as trevas. Ou seja, Deus faz uma separação entre luz e escuridão. A luz Deus chamou o quê? Dia. E as trevas, isso Deus chamou noite. Então, com a criação da luz, a escuridão deixou de imperar. Então, no primeiro dia, o que Deus criou? Deus criou a luz. Vamos para o segundo dia. Gênesis de 6 ao 8. Eu quero ler o versículo 6 e o 8, que diz assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão dos céus, céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então veja que no segundo dia, Deus ele ordena o seguinte, que haja uma expansão no meio das águas. Ou seja, as águas estavam ali juntas. E o que Deus faz? Ele ordena que parte da água continue onde estava e parte da água fique sobre os céus. Ou seja, ali nesse espaço, Deus cria os céus. Embaixo, água, em cima, água. E nesse espaço, Deus cria os céus. Onde está, ou melhor, onde estão o quê? O Sol, a Lua, as estrelas, como também todos os planetas e todas as galáxias. Então, é nessa imensidão onde está todas essas coisas, né? Sol, Lua, estrelas, planetas e todas as galáxias. Isso foi criado no segundo dia. Essa imensidão foi criada no segundo dia. Essa imensidão é o que Deus aqui chama de céus, né? O que ele fala que é os céus, onde estão, portanto, todas essas obras, né, da sua criação, o Sol, Lua e as estrelas. Então, concluindo o segundo dia, Deus criou os céus. No terceiro dia, versículos de 9 ao 13, diz assim. Versículos de 9 ao 13, ou melhor, vai nos apresentar a criação. Primeiramente, versículos 9 e 10 mostra que Deus criou os mares e a porção seca. Veja que anteriormente, no primeiro e no segundo dia, nós vimos que Deus criou primeiramente a luz e no segundo dia Deus criou os céus. Mandou que as águas se separassem e entre esse espaço vago, ali Deus criou os céus. Deus criou um espaço vago ali chamado de céus. Agora, no terceiro dia, o que Deus faz? A Bíblia vai nos mostrar que Deus cria a porção seca. Deus mandou que as águas se ajuntassem numa parte. Dessa forma, se surgiu o que? Os mares. Deus cria os mares a partir do ajuntamento das águas que ficaram, né, debaixo dos céus. E Deus mandou que aparecesse a porção seca, isso é, a terra. Mas nos versículos 11 e 12, mostra que Deus criou a natureza, isso é, todos os tipos de plantas e árvores. E Deus estabelece que cada planta ou árvore produzisse fruto e semente conforme a sua espécie. Podemos dizer que Deus estabelece a lei da genética, também aqui na natureza. As plantas e árvores elas deveriam produzir frutos conforme a sua espécie. Deveriam produzir sementes conforme a sua espécie. Exemplo, não podemos colher banana em pé de abacate. Ou não podemos plantar a semente de mamão e colher manga. Porque Deus estabeleceu a lei da genética na natureza. Cada espécie de árvore produz frutos e semente conforme a sua espécie. Então, resumindo o terceiro dia, Deus criou os mares, incluindo também os rios, a terra seca e a natureza, isso é, árvores e planta. Mas nos versículos de 14 ao 19, nos é apresentado o quarto dia da criação. Vamos ver o que Deus criou no quarto dia da sua criação. Deus criou o sol,
a lua e as estrelas. Isso está registrado aqui em Gênesis capítulo 1, versículos de 14 ao 19. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E Deus determinou que estes deveriam ficar na expansão dos céus, criado no segundo dia. Lembra-se quando Deus disse que as águas deveriam se dividir? E entre essa divisão das águas, ali deveria estar o céu, essa expansão onde Deus ordenou que ficasse o sol, a lua e as estrelas, e como hoje também nós sabemos onde estão todos os demais planetas e galáxias. Então, no quarto dia, Deus criou sol, lua e as estrelas. Nos versos de 20 ao 23, nos é apresentado o relato do quinto dia da criação. Então, Deus, no quinto dia da criação, Deus criou toda a espécie de vida marinha e as aves. Anteriormente, as águas não tinham nenhum tipo de vida marinha ainda. Até então, não havia nenhuma vida, nenhum animal aquático. Mas aí, e também não havia nenhuma ave. Então, no quinto dia, Deus criou toda a espécie toda a espécie de vida marinha e Deus criou também as aves. Todos os peixes e animais marinhos, sejam os que habitam nos rios ou nos mares, foram criados por Deus no quinto dia. Então, Deus também estabeleceu na vida marinha e nas aves o que? A lei da genética. Tanto para um como para outro. Cada vida se reproduz conforme a sua espécie. Esse ciclo natural da reprodução da vida na natureza ele foi ordenado por Deus. Cada vida marinha se reproduz conforme a sua espécie, isso é, peixe se reproduz conforme a sua espécie. Cada ave se reproduz conforme a sua espécie. Então, resumindo, o quinto dia, Deus criou toda a vida marinha e também as aves. Vamos para o relato do sexto dia da criação. Está em Está em Gênesis capítulo 1, versículos 24 e o 25. É a primeira parte da criação, é onde nós vamos ficar por hoje, tá bom? Então vamos lá. O que Deus criou nessa primeira parte do sexto dia? Mostra que Deus criou todos os animais terrestres. Todos os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, Deus criou todos eles no sexto dia. Até então, a terra não havia nenhum animal que vivia sobre a terra. Então, no sexto dia, Deus criou todos os animais selvagens, e também os domésticos. Então, vemos que até aqui não existiam esses animais, mas a partir de agora, Deus ordena e também esses animais, eles aparecem, eles surgem, são criados por Deus. Então, vemos aqui na primeira parte da criação, do sexto dia, que Deus criou, ou melhor, cria os animais terrestres. Todos os animais terrestres foram criados por Deus e o próprio Deus criou cada animal conforme a sua espécie. Então, diante da lei das diversas espécies criadas por Deus, cada animal ele deve se reproduzir conforme a sua espécie. Por exemplo, cadela não reproduz gato, porque não é da mesma espécie. Vaca não reproduz cavalo, porque não é da mesma espécie. Essa lei foi estabelecida também no reino animal por Deus, Deus estabeleceu essa lei também no reino animal. Então veja que cada animal sabe qual é a sua espécie para a reprodução. O próprio animal não procura uma outra espécie para se reproduzir. Veja que Deus já criou cada animal conforme a sua espécie, para que haja também reprodução conforme a sua espécie. Então veja que até aqui já vimos que a origem do mundo e tudo que existe foi criado por Deus. Mas eu quero concluir o estudo de hoje fazendo algumas considerações. A primeira delas. Qual é a primeira delas? De que Deus é criador de todas as coisas. Essa é a verdade. A segunda consideração. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus, ele falou e aquilo que ele falou aconteceu. Surgiu do nada, literalmente do nada. Deus apenas falava e as coisas apareciam. Ou seja, Deus não precisou de matéria-prima para criar o mundo e todas as coisas. Terceiro, tudo que Deus criou era bom. É o relato, depois de cada criação, Deus vai falando que aquilo era bom. Por quê? Deus ele não criou nada mal ou ruim. Porque Deus ele é santo, Deus ele é bom e Deus ele é santo. A quarta consideração. Lembre-se que explosão só destrói, explosão nada constrói. A quinta consideração, que é uma pergunta. Por que será que Deus criou a terra, sendo que
sendo que ele é eterno e não precisava de nada, pois ele é autoexistente. Por que Deus criou a terra e tudo assim perfeito como nós vimos até então? Isso nós veremos na nossa próxima lição. Mas, meus queridos, uma coisa interessante é que qualquer pessoa, se ela partir para uma observação inteligente, honesta sobre o mundo e tudo quanto existe, chegará à conclusão de que o mundo e tudo, meus queridos, que existe não é obra do acaso. Mas certamente qualquer pessoa, ela chegará à conclusão de que o mundo e tudo que existe com certeza foi planejado e foi executado por alguém todo-poderoso, e esse alguém é Deus. Então o relato bíblico sobre a origem do mundo, ele é verdadeiro, porque foi o próprio Deus, o Criador, que nos revelou a maneira como o mundo passou a existir. Em Mateus capítulo 22 e 29 eu quero concluir citando mais uma vez este versículo, onde Jesus Cristo diz, ali, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas têm ignorado o fato de que existe um Deus Criador, porque elas não têm conhecido as Escrituras e nem têm conhecido o poder de Deus. Qualquer pessoa, se ela tiver o mínimo do conhecimento do poder de Deus, certamente ela atribuirá, sim, a criação ao Deus Todo-Poderoso, porque o mundo e tudo que existe foi criado por esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.